Guimarães é provavelmente a cidade mais franciscana da Arquidiocese de Braga, portanto, esse foi um sítio de grande implantação dos franciscanos naquilo que é a Arquidiocese de Braga. Aliás, o primeiro convento franciscano da Ordem dos Frades Menores foi aqui em Guimarães. No Espaço de Francisco nos traz hoje até Guimarães. Nós estamos aqui em frente à Igreja de São Francisco e o Rui vai nos contar como é que foi a história dos franciscanos aqui em Guimarães. Ora bem, para começar a dizer que Guimarães é provavelmente a cidade mais franciscana da Arquidiocese de Braga, portanto, esse foi um sítio de grande implantação dos franciscanos naquilo que é a Arquidiocese de Braga. Aliás, o primeiro convento franciscano da Ordem dos Frades Menores foi aqui em Guimarães, presumivelmente no século XIV. Efetivamente, a cidade depois vai receber também as Clarissas, o segundo ramo dos franciscanos, e também mais tarde receberá também um convento dos Capuchinhos, os frades menores de observância estrita, né? Que é o antigo Hospital de Guimarães, e também as Capuchinhas, portanto, que é as Clarissas reformadas. Portanto, temos 4 igrejas franciscanas, antigas igrejas franciscanas aqui na cidade de Guimarães. Lembrar que até 1834, data em que são extintas as ordens religiosas, essa presença era absolutamente notável aqui na cidade de Guimarães. Depois sobram os resquícios, a antiga igreja do Convento de São Francisco, que é provavelmente uma das igrejas mais belas da Arquidiocese de Braga. Temos também ainda, atualmente, já não essa presença tão marcante que foi até 1834, mas temos as franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição, que continuam aqui em Guimarães com 2 espaços, nomeadamente este lar de São Francisco, que é da Ordem Terceira, e também um colégio da Imaculada Conceição aqui numa freguesia ao lado, freguesia de Candoso, aqui bem perto da cidade de Guimarães. Esse patrimônio histórico que nós vemos aqui, então esse lado aqui ele era o... Isto é da Ordem Terceira. Aliás, a Ordem Terceira, que esqueci-me de falar, também tem a Ordem Terceira, e é a Ordem Terceira mais antiga também da Arquidiocese de Braga, de 1427, portanto, a Ordem Terceira é atualmente, além deste espaço e do antigo templo da Ordem Terceira, que é esta igreja aqui que vemos aqui, tem também a Igreja de São Francisco, desde a extinção das ordens religiosas. Lhe foi confiada também a igreja do antigo convento franciscano, uma vez que os franciscanos tiveram que se ir embora com a extinção das ordens religiosas. Pois ainda é uma lenda, portanto, temos aqui uma estátua que é relativamente recente de São Francisco e do São Gualter. São Gualter, que como sabemos é o santo da devoção guimaranense, o santo das festas da cidade de Guimarães, desde 1906. Portanto, terá sido o fundador do convento franciscano aqui de Guimarães, portanto, segundo as narrativas que correm. Em 1217 terá fundado esse convento, inicialmente ali na freguesia dos Geses, num lugar chamado da Fonte Santa, que ainda hoje existe. Depois, num convento fundado aqui já junto às muralhas de Guimarães, esse sim, já temos de alguma forma documentação que o atesta a partir de 1271. Aliás, é um arcebispo franciscano, o primeiro arcebispo franciscano, Dom Freitelo, que ainda se devem recordar dos programas que fizemos, portanto, que vai benzer a primeira pedra do templo desse convento. Esse convento vai ser demolido em 1325 a mando do rei Dom Dinis, porque como estava junto à muralha, tinha sido de alguma forma guarida para a entrada dos exércitos do filho de Dom Dinis na guerra civil que ele manteve com o seu filho, Dom Afonso, o infante Dom Afonso, que seria Dom Afonso IV, né, que fez o cerco a Guimarães e conseguiu entrar a partir do convento de São Francisco. Portanto, o Dom Dinis vai mandar demolir o convento em 1325 e em 1400 é lançada a primeira pedra deste convento, portanto, que foi beneficiado muito pela primeira duquesa de Bragança. Lembrar, o primeiro duque de Bragança, o Dom Afonso, veio viver para Guimarães, portanto tem o seu passo, o passo dos duques de Bragança, era Conde de Barcelos, mas veio viver para Guimarães, e a condessa beneficiou muito a construção deste convento franciscano, até porque ela se tornou terciária, portanto ela é a fundadora também da Ordem Terceira secular aqui de Guimarães. Então nós vamos continuar nossa conversa agora dentro da igreja, certo? Exatamente. Estamos dentro da Igreja de São Francisco, essa igreja magnífica. Rui vai nos contar melhor sobre esse espaço. É verdade, este é provavelmente um dos templos mais interessantes da Arquidiocese de Braga, é imóvel de interesse público. Já sofreu algumas alterações ao longo dos séculos, é verdade, mas era o templo do convento de São Francisco, que aqui foi fundado, ou foi refundado no ano de 1400, sob o patrocínio da primeira duquesa de Bragança, a segunda esposa de Dom Afonso, que está aqui sepultada, a Dona Constança de Noronha, e que foi, de alguma forma, beneficiadora das obras deste convento. Portanto, deste convento, que é atualmente propriedade da Ordem Terceira, e pelo menos desde a extinção das ordens religiosas, continua a ser um templo absolutamente fabuloso, marcado fundamentalmente pelo período barroco.
É verdade que a igreja não tinha esta configuração, portanto alteraram aqui a abóbada, transformaram numa igreja tipo salão, e alguns aspectos da fachada também são primitivos, mas também já têm alterações que foram introduzidas tardiamente. De alguma forma, o período barroco, século XVIII, foi aqui manifestado de uma forma absolutamente esplendorosa, começar pelo seu retábulo mor, um retábulo do período joanino, de Miguel Francisco da Silva, absolutamente notável, e muitos dos retábulos laterais que aqui temos também são desse período. Os azulejos têm sido atribuídos a António de Oliveira Bernardes, portanto, que representam milagres, ou pelo menos a vida de Santo António, alguns milagres e vida de Santo António, e, portanto, é um espaço absolutamente fabuloso. Lembrar que aqui também temos exemplares de Soares dos Reis, uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que lhe é atribuída, também de Roquemont, pinturas de Roquemont, e de Giuseppe Berardi, pelo menos a estátua de São Francisco é de Giuseppe Berardi, que era ali da Capela dos Terceiros e passou aqui também para o interior da Igreja de São Francisco. Lá fora não falei, mas efetivamente há uma história que liga, que vincula o São Francisco de Assis a este espaço, porque efetivamente há uma narrativa, a história seráfica relata que o São Francisco de Assis terá passado por Guimarães em 1214, quando estava a caminho de Compostela, até terá feito aqui um milagre, curando a filha de quem o hospedou, e efetivamente havia a pretensão do São Francisco de Assis, desde o início, desde a fundação da Ordem dos Franciscanos, de alguma forma cristianizar a África. Portanto, e sabemos que muitos primeiros franciscanos foram enviados para Marrocos e até foram mártires. O Santo António de Lisboa, como se lembram, tinha também essa pretensão de ir para Marrocos, e depois o destino, ou Deus, fez com que o barco fosse parar a Itália. Ele, portanto, torna-se um grande santo, como sabemos, em Itália. E, efetivamente, essa pretensão é verdadeira. Não sabemos se a história do São Francisco de ter passado por aqui é ou não autêntica. O que sabemos é que, segundo essa narrativa, o São Francisco de Assis terá querido, de alguma forma, instalar os franciscanos em Portugal e mandou para cá 2 apóstolos, Frei Zacarias e Frei Gualter. O Frei Zacarias foi responsável pela fundação dos primeiros conventos franciscanos de Lisboa e de Alenquer, e o Frei Gualter terá vindo para Guimarães, onde terá fundado aqui o seu primitivo convento, que terá sido então aqui nos arredores da cidade, hoje já a cidade, o tal lugar da Fonte Santa. Terá sido muito popular aqui em Guimarães, aqui faleceu com fama de santo, e depois, mais tarde, até se faz a Feira de São Gualter, que mais tarde vem a dar as festas da cidade a partir de 1906, e são hoje as festas gualterianas, são as festas da cidade de Guimarães. Lembrar que o São Gualter, inicialmente sepultado aqui neste espaço, depois, mais tarde, acabou por ser transportado, ou por todo o culto, transportado para a Igreja dos Santos Passos, que é aqui ao lado, ou da Nossa Senhora da Consolação, e já nos últimos anos regressou ao seu lugar original, portanto está aqui na Igreja de São Francisco, e aqui também a base também dessas grandes festas da cidade de Guimarães, que é as festas gualterianas. Mas, de facto, este templo é um templo absolutamente notável. Se algum cristão da Arquidiocese de Braga nunca cá veio, tem agora esta oportunidade do ano franciscano, aliás, o ano franciscano, e que merece ser dado o destaque devido a este templo, porque de facto é um templo especial da nossa Arquidiocese de Braga, porque é o templo do primeiro convento franciscano da nossa Arquidiocese, da Ordem dos Frades Menores, foi precisamente aqui na cidade de Guimarães, e portanto, e até hoje esta igreja, este templo também é a marca visível dessa presença franciscana tão forte e tão intensa que foi nesta cidade de Guimarães até 1834. Nós convidamos então todos que estão nos ver e nos ouvir que façam esse caminho como nós estamos fazendo nos Passos de Francisco, né? Nós vamos visitar agora outros lugares aqui de Guimarães.